Olá, eu queria que o meu segundo vídeo fosse melhor editado, mas eu tô no meio de uma viagem e fui pego de surpresa, como muitos de vocês, com essa informação de que o governo cubano vai romper com o programa Mais Médicos. E eu escrevi algumas coisas no meu Facebook a respeito disso, mas é claro que quando você escreve você tem algumas limitações, então nem sempre fica muito bem entendido aquilo que você quer dizer. Então eu resolvi gravar esse vídeo para deixar muito claro algumas coisas que eu penso a respeito disso que está acontecendo. E a primeira coisa que eu demonstrei lá é a preocupação na forma de agir do presidente eleito agora, Jair Bolsonaro. Você querendo ou não, né, gostando dele ou não, agora ele é o presidente da nossa nação. E ele também precisa entender que, como presidente, ele precisa ter algumas atitudes que são muito importantes para essa função, né? Ele não é mais o candidato Jair Bolsonaro, agora ele vai ser o nosso presidente. E até acho que ele já é o nosso presidente, porque a equipe de transição, que tá aí, o governo Temer acabou, a equipe de transição que está aí é que está ditando as regras de para onde o Brasil caminha agora. E uma das coisas que tem me intrigado é a forma como ele reagiu a tudo isso. Veja bem, o fato é muito grave. Você pode não gostar dos termos do acordo desse programa, você pode não gostar da forma como ele é executado, mas ele é muito importante para diversos municípios que vão ficar sem médicos, né? Não vamos muito longe. Aqui eu estava vendo aqui no Paraná mesmo, que a situação não é tão extrema igual em outras regiões do Brasil, que vários municípios vão ficar sem médicos ou vão ficar com um número muito reduzido de médicos. Então, é a primeira crise social que esse governo vai enfrentar. E o Bolsonaro, no meu entender, como presidente, deveria ter uma posição pacificadora, né? Deveria sentar na mesa com o governo cubano e com a OPAS, que é a organização aqui da América do Sul de saúde, que intermedia essa relação da contratação dos médicos, para discutir esse assunto, né? Algumas pessoas têm me dito lá, olha, mas eles mandam os médicos para os piores lugares, né? Olha, não são os piores lugares, são lugares que evidentemente têm o IDH menos desenvolvido, estão mais longe das grandes capitais, e em função disso acaba tendo menos opções para quem gosta das opções de uma cidade grande, e por isso atrai menos médicos para ir trabalhar. Menos médicos querem ir trabalhar para o SUS num posto de saúde de uma cidade que está no limite entre o Brasil e a Bolívia, que está no limite entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Eu, inclusive, conheci um médico cubano, tive a oportunidade de conversar com ele meia hora, talvez muito pouco, assim, sobre a realidade dele, no início do programa, na cidade de Paranhos, na divisa seca do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E a realidade é essa, os médicos brasileiros não são atraídos por esses lugares, né? Porque o salário de 10 mil reais que é pago para um médico cubano, claro, não integralmente, mas que o programa repassa, não é atraente para esses médicos. Então eles cumprem uma função muito importante que os nossos médicos, infelizmente, ainda não cumprem. E então essa é a primeira coisa. É um problema social que o presidente devia ter um pouco mais de tato, de senso, de sentar e discutir. Ao invés disso, ele foi para o Twitter criar uma nova versão para a história. Por que uma nova versão? Porque ele foi no Twitter dizer que eles tinham exigido do governo cubano que o governo cubano repassasse integralmente o salário para os médicos e outras questões, como visita de familiares, uma série de questões que eles teriam exigido do governo cubano. E veja bem, me parece que não é verdade os fatos. Por quê? Porque não há um único documento em que o Bolsonaro comprove que ter feito essa exigência, não há uma única reunião do presidente Jair Bolsonaro com o governo cubano para discutir esse assunto. E o que há são diversos vídeos que foram soltados durante a campanha, que agora estão sendo tornados mais públicos, porque eram vídeos que circulavam em WhatsApp, em grupos de Facebook, e agora eles estão se tornando mais públicos, vindo ao conhecimento de todos através de matérias da imprensa. Vídeos em que o Bolsonaro grava para estudantes de medicina, pedindo voto e tal, ou agradecendo o apoio,
em que ele diz que se compromete, ele diz assim em forma de piada, que vai mandar os cubanos, por exemplo, de volta para Cuba, para que eles possam ir para Guantánamo, onde tem aquela prisão lá que os Estados Unidos põem alguns presos políticos e terroristas, para Guantánamo para atender os petistas lá. Então ele claramente diz ali o seguinte: olha, os cubanos vão ser mandados embora do Brasil. Em nenhum momento ele discute salário, em nenhum momento ele discute nada disso. E há também uma referência dele dizendo que os cubanos vão ser obrigados a fazer o revalida, aquela prova de revalidação do diploma aqui no Brasil. É muito estranho pedir a revalidação para esses médicos que estão aqui. Primeiro porque eles estão aqui na condição de médicos temporários. É um programa, eles não estão concursados, eles estão com médicos temporários. Eles não estão aqui para atender numa clínica particular. Eles estão aqui para atender no posto de saúde do SUS, atenção básica, atenção primária. Eles estão aqui para fazer cirurgia. Estão aqui para diagnosticar e fazer os encaminhamentos adequados ali na atenção primária. Então é muito estranho que, assim, o que a gente tem que entender é que nós também não estamos fazendo um favor para eles. Nós precisamos do trabalho deles. Então dizer, olha, nós precisamos do seu trabalho, mas nós também queremos aplicar uma prova rigorosa como é o Revalida, que é uma prova, já tive um amigo que estudou em Cuba, um amigo brasileiro que estudou em Cuba, participou do Mais Médicos aqui no Brasil e demorou 2, 3 anos para conseguir passar no Revalida, porque ela é uma prova muito rigorosa, muitíssimo rigorosa. É um absurdo. Exigir isso de médicos cubanos, inclusive, de uma medicina que Cuba, com todos os seus problemas, com todos os seus deméritos, com tudo que você quer questionar sobre democracia, sobre direitos humanos a respeito daquele país, mas a medicina cubana é reconhecida no mundo todo como uma medicina de muita qualidade, sobretudo aonde a gente mais precisa na atenção primária, que é nos cuidados que a gente poderia chamar de, agora me fugiu a palavra aqui, mas seria na prevenção, né? Sobretudo na prevenção, Cuba é um exemplo para o mundo. Então, exigir a prova do Revalida me parece muito claro que é uma tentativa de fechar a porta para esses médicos, é uma tentativa de intimidar, né? Uma tentativa de expor esses médicos, tentando questionar a qualidade deles. Então, nós estamos trazendo os caras de uma escola de medicina reconhecidíssima no mundo todo com muita qualidade para o Brasil, ao mesmo tempo que a gente questiona a qualidade desses médicos. Então não me parece muito inteligente fazer isso, tá? Então esse é o único critério que o Bolsonaro havia colocado, a prova do Revalida. Em nenhum momento o Bolsonaro nunca falou sobre o salário dos médicos antes de Cuba anunciar o rompimento. Nunca falou, não há nada que comprove isso. Ele foi para o Twitter criar uma nova versão. Isso mostra que ele não está preocupado em resolver o problema. Ele está preocupado. Havia uma bomba. Essa bomba estava armada, pronta para explodir. Ao invés de se preocupar em mover sua equipe diplomática para desarmar essa bomba, tentar pelo menos, mesmo que não fosse possível, aí sim sentar com o governo cubano, discutir os critérios, para tentar desarmar essa bomba e chegar num acordo. Ele não teve essa preocupação, ele simplesmente pegou essa bomba que estava prestes a explodir e jogou no colo do governo cubano e disse, não, isso que exploda aí, o problema é de vocês, na verdade o problema está com vocês que não fazem direito, esse programa e tal, não sei o quê. Eu não sou muito dessa turma que acha que ele não tem legitimidade para pedir que o governo cubano altere os termos do acordo. Acho que um acordo entre países mediados pela OPAS, ele pode ser revisto sim, eles podem sentar e rever esse acordo. Mas ele tem que fazer isso como presidente eleito de forma democrática e de forma diplomática. Tratar a outra nação, por mais que ele não goste do seu governo, por mais que ele não goste do seu sistema de governança, tratar de forma respeitável. Afinal de contas, nós também dependemos desse serviço que eles estão nos fornecendo. Mas o que ele tem feito é, como um menino mimado que é, ido para o Twitter e causado mais incêndio, colocado mais problema. Então, me parece que não vai haver uma resolução. E enquanto essas coisas que nós estamos discutindo aqui, né, são os porquês do debate que está tendo hoje no Facebook, nas redes sociais, no mundo real, que é o mundo dos prefeitos que estão gestando a saúde, né,
No mundo real, os prefeitos já estão alvoroçados com isso que está acontecendo. E eu não estou falando de prefeito petista lá no Nordeste, não. Eu estou falando, por exemplo, da cidade de Ponta Grossa, que deu 75% dos votos, 74% dos votos para o Bolsonaro e vai perder 75% dos médicos da atenção básica. Ponta Grossa, que é uma das maiores cidades, acho que se não me engano é a quarta maior cidade do estado do Paraná. Então, gente, muita calma nessa hora. O Bolsonaro está tentando criar mais problema, está tentando criar uma guerra. Então, assim, olha, eu ainda quero que o meu próximo vídeo seja sobre como fazer oposição e como criticar o seu presidente. Por mais que você tenha votado nele, admita, ele pode errar. E nesse caso, ele está errando feio. E aí eu repito aqui, ele tem o direito de discutir os salários dos médicos, ele tem o direito de discutir o repasse para os médicos, mas ele não está fazendo isso de forma responsável. Existe um problema muito grave em rompimento imediato com os mais médicos. Ele precisa urgentemente chamar aquilo que vai ser sua equipe diplomática, aqueles que são o corpo diplomático do Itamaraty hoje, sentar na mesa de negociação com o governo cubano, intermediado pela OPAS, para rediscutir aí sim o pacto, para rediscutir o contrato, né? Se é um governo liberal, a primeira coisa que nós temos que prezar é pelo respeito aos contratos. Se é um contrato na mesa, nós temos que discuti-lo da forma mais tranquila possível e não ir para o Twitter chorar, espernear e jogar a culpa no outro. Agora ele é presidente de uma nação. Esse tipo de atitude vai nos levar para o buraco. Então assim, essa é a minha opinião, muito sincera sobre isso. Eu não entrei nas questões do programa, se o salário é justo, se o salário não é justo, porque eu acho que isso é o de menos agora. Acho que o que nós temos que resolver, e o que o ex-presidente tem que resolver de forma muito clara, é sentar com o governo cubano para discutir isso, para que a gente tenha tempo pelo menos, que eles tenham tempo de discutir esse assunto, que eles tenham tempo de exaurir essa questão antes do rompimento do programa. E ele está procurando uma atitude bélica. E isso vai nos prejudicar. Se você é contra o governo cubano, inclusive uma coisa que, assim para terminar, que está me deixando muito irritado, é o seguinte. Agora os caras estão falando sobre direitos cubanos e direitos humanos dos cubanos. Quer dizer, sobre direitos trabalhistas e direitos humanos dos cubanos. O mesmo presidente que fala contra os direitos trabalhistas e contra os direitos humanos no Brasil. Eu estou preocupado com isso em Cuba, mas não estou preocupado com isso no Brasil. Então assim, gente, calma. Acho que ele é presidente agora e nós temos que cobrar dele responsabilidade. Não é fazer oposição por oposição, mas cobrar responsabilidade. Nós vamos perder esses médicos agora no dia 25. E aí? O que nós vamos fazer no lugar? Nós vamos ir pro Twitter e ficar falando que a culpa do cara não ter médico no posto de saúde do governo cubano? Ou nós vamos sentar com os caras para discutir o assunto de verdade, como gente grande faz? O Bolsonaro tem que entender que agora ele é presidente. E como candidato ele podia ser moleque. Como presidente, se ele for moleque, vai ter retaliação. Isso aqui não é Estados Unidos, isso aqui é o Brasil. É um país grande, um país que deve ser respeitado, mas que precisa entender que em alguns casos, como nesse, nós temos muito a perder. E quem tem a perder é o povo que mais precisa. Essa é a minha opinião, gente. Comente aí. Ficou um pouco extenso, né? Comente, deixe seu comentário para que a gente continue esse diálogo. E acalme seus ânimos, né? Algumas pessoas têm dito, essa opinião é ridícula, essa opinião não sei o quê. Você pode até achar isso, mas acalme seus ânimos. Nem todo mundo é obrigado a pensar igual você, tá? Eu estou refletindo sobre o assunto. Eu posso mudar no meio do caminho ainda. Eu posso descobrir coisas novas, elementos novos, porque eu estou ouvindo as pessoas que são da área da saúde, eu estou ouvindo amigos que estão se formando em medicina, eu estou vendo os comentários, eu estou procurando nas matérias. Acho que nós precisamos ter sinceridade agora nesse debate. Não é defender o cara a qualquer custo e não é atacá-lo a qualquer custo. Responsabilidade, isso que o Brasil precisa. Obrigado.